Exaltado é teu nome, Senhor, digno de honra e glória, aleluia. Oh, aleluia, exaltado é teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção.
Aplaude a Ele, exalte a Ele, pois Ele é digno e Ele está presente neste lugar. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Queremos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e continuará fazendo em nós e por nós. A palavra do Senhor, ela é certa e clara por nós, para que o nome dEle seja glorificado. Nós vamos entrar agora no momento da reflexão da palavra do Senhor Jesus. Por um instante eu quero agradecer ao Ministério de Louvor. Vamos agora refletir um pouquinho sobre a palavra do nosso bom mestre, a palavra do nosso Deus, a qual nós vamos refletir um pouquinho nesta noite. Está no livro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Glória a Deus, aleluia. Lucas, capítulo 9, do versículo 57 a seguir. Aleluia. Todos acharam? Glória a Deus. Diz o texto assim. Aleluia. Lucas capítulo 9, versículo 57, diz o texto assim. Deus abençoe a nação. E aconteceu que, indo ele pelo caminho, lhes disse um Senhor: Seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: a resposta: as raposas têm covis e aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa-os os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Pode se assentar aqueles que ficaram de pé. Glória a Deus. Irmãos, esse mês de junho nós vamos trabalhar aqui algumas coisas sobre discípulos, sobre discipulado, sobre o que é ser discípulo do Senhor Jesus, o que é estar sendo vocacionado para o ministério, vocacionado para a obra do Senhor Jesus Cristo. Então vou usar esse mês todinho que nós vamos ter às quintas-feiras sobre este texto. A base vai ser esse texto que nós fizemos a menção aqui nesta noite. Então nós vamos esmiuçar bastante esse texto, porque ele traz muito conteúdo para nós como igreja, como discípulo, E a pergunta é: será que todos nós sabemos o que é ser discípulos de Jesus? Será que todos nós sabemos de verdade o significado do discípulo de Jesus, de ser discípulo de Jesus? Porque ser discípulos de homens é fácil. Deus abençoe Rafael, né? Gabriel. Deus abençoe Gabriel por sua vida, estar aqui com a gente hoje. Muitos desconhecem no comportamento o ser discípulo de Jesus. Muitas vezes nós usamos a fala: seus discípulos, tenho discípulo, faço discípulos, mas de quem na verdade estamos sendo discípulo? E a pergunta: o que é um discípulo? Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Um discípulo nada mais é do que um estudante, uma pessoa que pega referências de alguém, que entende os ensinos daquele que o ensina. E se a gente olhar
para os evangelhos, Jesus ele está tratando, né, todos os homens a que ele escolheu para fazer um alguém após dele, continuar a missão. Vamos lá. Jesus, ele deixa bem claro, e Paulo narrando essa história, Paulo falando essa história, Paulo trazendo esse conteúdo de ensino para a igreja, ele fala que para ser discípulo de Jesus, para desenvolver o ministério de Jesus, nós precisamos de ter algumas habilidades, nós precisamos ter alguns conhecimentos, nós precisamos ter algum entendimento do que é ser discípulo de Jesus. O primeiro ponto que eu quero tratar nesta quinta-feira, e sobre este ponto que eu separei aqui, nós vamos falar sobre 3 princípios que exige sobre um discípulo. Jesus, ele está preocupado em não simplesmente salvar homens para deixá-lo inútil. Jesus não veio morrer na cruz do Calvário para salvar o Maciel e deixar o Maciel inútil. Ele não veio aqui nessa terra, eu acho que é o preto que está aí, veio. Ele não veio aqui nessa terra para ensinar os homens, ministrar a vida dos homens, para que os homens se tornassem inúteis no serviço. Então, todo aquele que é discípulo de Jesus, que aprendeu com Jesus alguma coisa, ele tem que se mostrar proativo para o reino, proativo para a obra do Senhor, proativo para o evangelho do Senhor, proativo para anunciar as boas obras do Senhor Jesus. E Jesus, na narrativa de Paulo, ele exige do seu discípulo, como primeiro ponto que nós vamos tratar aqui, desprendimento. O discípulo de Jesus tem que estar desprendido de algumas coisas materiais. Primeiro ponto, já começa aqui. Nós, para dizermos, eu sou discípulo de Jesus, eu sou cristão, porque tem um dado bem interessante, cristão não é crente, crente não é cristão. O crente, ele crê. A ideia do da pessoa que crê, eu creio. O diabo tem que crer também, não é? Diz a máxima, o diabo é tão crente que ele crê nas astutas ciladas dele. E nós? Por que temos um título de cristão? Porque nós somos cristãos, seguimos o evangelho, seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo. E por ser cristão devemos logo ter característica, devemos ter comportamento, devemos ter atitudes do melhor professor. E esse foi Jesus Cristo. Quando Paulo ele traz esse entendimento do desprendimento, que o discípulo de Jesus tem que estar desprendido de alguma coisa, versículo 57, ele fala: e aconteceu que indo ele pelo caminho lhes disse um Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Essa narrativa já dá uma ideia e um entendimento que para seguir Jesus, se desprendendo de todas as coisas, nada pode o impedir. Ele tem que focar em Jesus, e aquilo que for impedimento ele tem que esquecer e olhar para o alvo, e olhar para o autor, e olhar para o professor, olhar para o caminho e caminhar. E por esse ponto a gente já traz como primeira abordagem, seguir a Jesus desprendido não oferece riquezas e nem facilidades. O caminho com Jesus, ele não nos vai oferecer riquezas e nem facilidades. É contramão isso do evangelho que nós vivemos hoje na atualidade. Mas eu não estou querendo dizer que o crente precisa ser pobre, não é isso. Não tem nada a ver isso. O crente pode ser rico. O crente pode lutar pelos seus bens materiais. O crente pode correr atrás dos seus benefícios, né, materiais. Mas como cristão, todos esses benefícios materiais não podem se tornar Senhor na sua vida. Quando é que as suas posses, quando é que seus bens materiais, quando é que as suas coisas materiais, ela torna-se Senhor? Quando tudo que você tem
ele coloca o serviço do Senhor em segundo plano. É interessante isso para a gente pensar. Por isso que na caminhada com Jesus, nós não vamos encontrar riquezas materiais. Na caminhada com Jesus, nós não vamos encontrar muitas facilidades, não. Na caminhada com Jesus, nós vamos encontrar muitas dificuldades mesmo. Nós vamos encontrar muitos confrontos mesmo sobre a realidade em que nós estamos vivendo. Como base, aleluia, para esta fala, eu quero usar Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9 e o versículo 23, acharam aí? Está dizendo assim: e diziam todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e toma cada dia a sua cruz e siga-me. Pensa no que esse versículo está dizendo para nós, irmãos. Lucas está dizendo que Jesus é a pessoa em que nós, se quisermos seguir a Ele, quisermos caminhar com Ele, devemos negar a nós mesmos. Mas negar o que de mim, Sadraque? Negar o que de mim? Negar o que? O que pode impedir eu servir o Evangelho? O que pode impedir eu de ser um discípulo de Jesus? Nesta fala, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas coisas que impedem o nosso crescimento espiritual faz a gente ser impedido de seguir a Jesus. Se eu pedir um compartilhar de vocês aqui, eu sei o que me impede de seguir a Jesus. Eu sei o que me tira do foco em Cristo Jesus. Eu sei o que, vamos falar no dialeto popular, o que rouba a cena, o que me tira da presença. Alguns é nervoso, outros é o estresse, outros é a vaidade, outros é o orgulho, outros é a soberba, e aí vem os outros, né? Pecadinhos, mentira, fofoca, aquelas coisinhas que acontecem, que vai tirando as pessoas do foco de quem é Jesus de verdade. Mas para me tornar um seguidor de Jesus, eu tenho que negar essas coisas. E o que é negar? O que é negar a si mesmo? É você olhar para você olhar para a sua natureza carnal, você olhar para o seu estado e ver que do jeito que você está, do jeito que nós estamos, na nossa consciência natural, sendo o Senhor das nossas vidas, não dá para seguir Jesus. A gente até consegue caminhar. E se a gente olhar na história e pegar outros exemplos bíblicos, de homens que caminharam com Jesus, de homens que estiveram com Jesus, aos famosos, que tinham as suas deficiências, que para continuar o caminho com Jesus, eles tiveram que abrir mão na sua totalidade. Não tem, irmãos, na profundidade, o discípulo de Jesus, ele tem que se desprender de tudo mesmo, tem que abrir mão de tudo. Mas pastor, é difícil. Mas quem disse que é fácil? Quem disse que morrer na cruz é fácil? Quem disse que o sangue vertido na cruz foi fácil? Não foi fácil. Já dizia Jesus na sua oração no Getsemane: Pai, este cálice é difícil de suportar, mas que não seja a minha vontade, que seja a sua vontade. Dá para entender isso? Quando servir ao Senhor Jesus, a gente tem que virar a chave e andar com um caminho de maturidade no Senhor, dizendo que Ele é meu dono e eu faço aquilo que Ele pede. E quando eu faço aquilo que Ele pede, eu estou sensível ao que Ele fala comigo. Negar a si mesmo é abrir mão de algumas coisas. Negar a si mesmo é ser chamado até de bobo.
Negar a si mesmo é ser taxado até de quadrado, até de esquisito. Mas quando Jesus olha para você, Ele olha, ali vai um filho amado. Ali vai um alguém que entendeu que servir a vontade do Pai é estar no meio de lobos, mas como um cordeiro. É difícil isso, né? Outro ponto que eu quero trabalhar com vocês para ser discípulo de Jesus é necessário disposição para pagar um preço, ou disposição de pagar um preço. Você tem que ter disposição. Nós temos que ter disposição. Para ser discípulo de Jesus, irmãos, eu estou falando de Jesus, não é de homens, porque de homens é muito fácil. Por que de homens é muito fácil, pastor? Porque homem, para trazer a sua alegria, para trazer o seu conforto, a gente dá um jeitinho, não é? A gente sempre vai dar um jeitinho, porque nós somos humanos, e a gente gosta de alguns confortos, mas Jesus, Ele nos confronta a viver numa atmosfera de intimidade com Ele, e de profundidade com Ele, a se desprender e a pagar o preço por isso. O texto que eu quero usar para isso está em Mateus capítulo 6, o versículo 33. O texto vai dizer bem claro para nós: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Vou voltar a dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É isso aí que está aí? É isso aí que está aí? O que é buscar primeiro o reino de Deus? O que é estar disposto a buscar primeiro o reino de Deus? É nós olharmos para nós e vermos que nós éramos um Zé Ninguém, vamos colocar assim, um Zé à esquerda, ninguém dava nada, ninguém valorizava nada, até decretar a morte ou falência para nossas vidas. Mas Jesus olhou para nós, e olhando para nós, Ele fez o que em nós? Ele nos colocou na condição de ser alguém que glorifica o nome dEle. Mas para que isso aconteça, eu tenho que vestir a camisa do Evangelho, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. O nosso desejo de sacrificar é uma indicação da nossa devoção a Deus. O nosso desejo de separar um tempo, o nosso desejo de preparar um ambiente, o nosso desejo de nos colocar como um instrumento para que o nome dEle seja glorificado. Ou seja, eu estou sacrificando a minha carne, eu estou sacrificando a minha estrutura corpórea para que Ele sim apareça. E as coisas começam a acontecer. Nós sempre seremos testados para ver se as coisas de Deus estão de fato em primeiro lugar nas nossas vidas. Vou voltar a dizer isso aqui. Nós seremos sempre testados. Nós seremos sempre testados pelo mundo para ver se de fato o que esse versículo está dizendo faz sentido nas nossas vidas. Como pastor? Pelo nosso inimigo, usando o mais frágil, usando o vulnerável, os nossos desejos carnais. Quem lembra? Eu sempre falo isso daqui. A palavra de Deus, ela vai dizer bem claro: o Espírito está, mas a carne é
um dos maiores inimigos para nós seguirmos a Jesus como primazia é a nossa própria natureza carnal. A nossa natureza carnal, ela é a vilã para roubar a cena. A nossa natureza carnal, ela quer fazer com que nós nos manifestamos nos seus desejos carnais. Mas agora eu tenho que entender que quem é que controla a minha vida, uma vez que eu entendi que é Jesus o meu dono, o meu Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é ter disposição para servir o Evangelho da graça. E quando a gente tem essa disposição, meu irmão, a gente começa a lutar contra a nossa própria natureza carnal. A gente luta com sono, a gente luta com cansaço, além a gente luta com desânimo, a gente luta com a preguiça, a gente luta com tantas coisas que bate com os dois socos no nosso peito para a gente não fazer aquilo que é preciso fazer sobre a vontade do Senhor Jesus. Mas a gente tem que colocar isso aqui como o primeiro lugar nas nossas vidas. Eu tenho que buscar o Senhor. Ele tem que ser a primeira coisa na minha vida, porque eu decidi e eu tenho que ter disposição. Sabe como que você pode fazer um paralelo? Eu sempre faço. Qual era a disposição que eu tinha para fazer as coisas que me alegravam quando eu não servia Jesus? Qual era a disposição que eu tinha? Qual é o prazer que eu tinha? Aí você pode usar o que a sua mente imaginar, porque alguns prazeres você tinha quando não servia o Senhor Jesus. Sabe aquela coisa? Não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer direito. Só para fazer direito, então eu vou planejar aqui direitinho. Então, se o prazer para fazer o que não glorificava a Deus era tão satisfatório assim, agora para glorificar a Deus nós temos que fazer com muita intensidade, com muita disposição, porque é para adorar a Ele, digno de toda a honra e toda a glória. Porque se a gente não faz isso, o nosso comportamento ele está dúbio diante daquilo que nós dissemos que servimos. Nós servimos o Rei da Glória. Nós queremos caminhar segundo a vontade do Rei da Glória. Nós queremos ser servos do Rei da Glória. E se Ele é meu Senhor, eu tenho que caminhar sobre a sua vontade. Terceiro ponto que nós queremos falar: para ser discípulo de Jesus, são necessárias mais algumas coisas. E para ser discípulo de Jesus, paralelo com que Jesus não oferece riquezas materiais e nem facilidades, para ser discípulos de Jesus, nós não temos que contar com promessas de fortunas e prazeres. Fortunas e prazeres. Por quê? Se a gente olhar na palavra do Senhor Jesus, há uma oração que ela é bem simples. E ela fala assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Se eu errar, vocês me ajudem. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu já errei, não. O pão nosso, aqui está a chave. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Servir a Jesus é às vezes se contentar com o pão nosso de cada dia. E o pão nosso de cada dia é a sua necessidade diária. Poxa, pastor, o senhor está me desconstruindo todo aquele prazer de eu querer lutar com meus objetivos futuros? Não, você pode. Mas eu volto a dizer lá na frente, como eu falei lá poucas horas atrás, isso não pode se tornar um Senhor na sua vida.
Porque servir a Jesus, ele vai te levar a um entendimento racional. O que é um entendimento racional? Não é viver da emoção. Sabe, naquele oba-oba, na festa. Porque o próprio Salomão fala, é melhor ir num culto fúnebre. Porque se você vai num culto fúnebre, você está vendo que é o final da vida. Com Jesus, se você olha para ele, Jesus, eu estou aqui, quero ser teu servo. Mas se eu não conseguir chegar aos status que eu almejei para a minha vida, eu quero a minha salvação garantida em ti. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Paulo ensina algo muito interessante aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Paulo fala algo tão importante que ele fala assim. Versículo 14. Capítulo 6, versículo 14. Mas longe está de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que nós devemos ter como glória, o que nós devemos glorificar, o que nós devemos ter como exaltação nas nossas vidas é a cruz de Cristo, o favor imerecido por nós, irmãos. Favor imerecido de Cristo na cruz do Calvário por nós. A fortuna que eu tenho, o futuro que eu tenho, está posto lá na cruz do Calvário, e ele foi até lá. E a cruz do Calvário hoje, símbolo, aleluia, vazia, porque ele já ressuscitou, está à direita de Deus. E quando eu olho para esta cruz, ela diz para mim: o meu futuro está, se eu obedecer à sua vontade, se eu caminhar pela sua vontade, meu irmão, eu tenho um gozo eterno. Por isso que Paulo fala. E quem foi Paulo, né? Se a gente olhar para a história de Paulo, o homem que estudou aos pés de Gamaliel, tinha conhecimento das leis de Deus, tinha conhecimento, aleluia, da vontade de Jesus Cristo, foi transformado a ser um homem que deixou vários livros para ensinamento da igreja. E ele abre os seus lábios e diz: mas longe está de mim gloriar-me. O que sou eu se não for a graça, se não for o amor do Senhor Jesus Cristo? O que seria nós? Então o Evangelho de Jesus nos ensina para ser discípulo de Jesus é ser confrontado. É ser confrontado mesmo com as verdades que eu tenho. É ser exposto ali o que eu preciso fazer para que o nome dele seja glorificado. E para concluir, eu quero trazer mais um ponto aqui. Tudo isso que nós falamos até agora, para ser discípulo de Jesus, essa decisão ela não pode ser precipitada. Como assim? Tem pessoas que se precipitam em dizer que é seguidor de Jesus ao comportamento do mundo. Marcos capítulo 10, do versículo 23 ao 30, eu vou estar lendo com vocês. Marcos capítulo 10, versículo 23. Diz assim o texto: então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos:
Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais difícil passar por um camelo pelo fundo de uma agulha. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, no reino de Deus. E eles lhe admiravam ainda mais, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens que é impossível. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: vem, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, por amor de mim e do meu evangelho, que não receba 100 vezes tanto neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campo, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Que texto maravilhoso que nos confronta. Porque dizer que é seguidor de Jesus, com as nossas mazelas, com as nossas práticas errôneas, com os nossos jeitos de ser, com o espírito contrário, com espíritos desvaneados, sei lá como eu posso falar isso aqui, é muito fácil. Mas quando eu olho para a palavra e me diz que eu, para ser discípulo de Jesus, eu tenho que negar a mim mesmo, tenho que negar a minha natureza carnal, tenho que negar os meus achismos, tenho que negar aquilo que me faz impedir ser um homem ou uma mulher que serve a Ele na sua totalidade, fica difícil. Jesus vai dizer aos seus discípulos que para os que o amam as riquezas, seria difícil ir para casa. Eles não entenderam e perguntaram: quem poderia viver com Deus então? Jesus disse: aqueles que confiam em Deus e o amam acima de todas as coisas. Como que está o seu grau de intimidade com o Rei da Glória? Como está o seu grau de relacionamento com este Senhor? E aí eu vou usar aqui as palavras da pastora Cris, que muito sabiamente foi usada por Deus aqui também. Pessoas estão te impedindo de servir o Evangelho? Coisas estão te impedindo de servir o Evangelho? Serviços estão te impedindo de servir o Evangelho? Bens materiais estão te estão te impedindo de servir o Evangelho? Desejos carnais estão te impedindo de servir o Evangelho? Me desculpa, ainda você não é um discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus, ele abre mão destas coisas em prol da vontade do Pai. O que eu faço então, pastor? Jesus me rejeitou? Não, Ele está de braços abertos te esperando a você tomar a sua decisão, a eu tomar a minha decisão e me tornar um discípulo que abra mão das coisas terrenas em prol do nome dEle. Pastor, mas eu vou arrumar inimigos.
Pastor, mas eu vou arrumar confusão. Pastor, mas eu vou arrumar problemas. Pastor, mas eu vou arrumar tribulação dentro de casa. Pastor, eu vou arrumar problemas no meu trabalho. Pastor, eu vou arrumar. É melhor arrumar problemas do que perder a nossa salvação. Os 4 evangelhos vai dizer uma palavra que é muito fantástica. Jesus dizendo: por amor de mim serão odiados. Difícil isso, né, Marcelo? Por amor do meu nome serão perseguidos. Por amor do meu nome serão confrontados. Por amor do meu nome serão expulsos de alguns lugares. Por amor do meu nome serão rejeitados por algumas pessoas. Mas Ele nos conforta dizendo: não se preocupe, eu vos amei primeiro. Aleluia. Essa palavra, ela me confronta a mudar o meu estado, o meu status de vida, o meu comportamento de homem, o meu comportamento de pai, o meu comportamento de esposo, o meu comportamento de filho da minha mãe, o meu comportamento de pastor, o meu comportamento de membro, o meu comportamento de homem na sociedade. Porque Ele me amou primeiro. Curva a sua cabeça. Pai, é sobre o teu nome e sobre a sua vontade, Pai, aqui estamos nesse primeiro dia, Senhor, de série, a qual nos confronta a viver na plenitude do teu poder e na plenitude do teu Espírito Santo, Senhor. A tua palavra nos informa que não há homem perfeito, não há homem justo, mas há uma graça que transforma este homem e esta mulher. Há um poder transformador e ele está liberado a nós através do seu sangue na cruz do Calvário. Por isso, Pai querido, eu quero crer na nossa mudança de comportamento. Eu quero crer, Pai querido, na nossa mudança de atitude. Eu quero crer, Senhor, na sua verdade em nós e por nós. Sê conosco, Pai. É o que eu te peço, Senhor Jesus. Amém. Quem quer ministrar a oferta, que eu já nem lembro mais? O pastor vai ministrar a oferta e logo após a ministração de oferta, louvem ao Senhor Jesus. Amém? Ela vai ministrar, a gente já. Salve os irmãos com paz do Senhor. Gostaria de ler a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor: honra o Senhor com a tua fazenda e com as suas primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Louvado seja Deus. Essa palavra, ela quer dizer que nós devemos, honrar o Senhor com as nossas primícias. E me fez lembrar de algo, que já aconteceu comigo, que muitas das vezes eu gastava, o mês inteiro. Gastava. Aí quando chegava o dia de dar o dízimo, aí eu falava, se der, se sobrar, eu dou. Então você ficava o mês todo, não dava importância. E
E aí, quando chegava no começo do mês, quando eu recebia o pagamento, aí eu falava, se der para mim dar o dízimo, eu vou dar. Se não, eu deixo para dar depois. E muitas das vezes, nós temos esse pensamento, né? E depois, ao passar o tempo, eu fui aprendendo que, primeiramente, nós já temos que pensar assim: nós podemos comprar o que nós queremos, mas deixando a parte do Senhor, separando, né? Mesmo que você gaste, mas você separa ali, não. Essa parte é a primícia do Senhor, né? Nós temos que ter esse pensamento, porque às vezes nós não se preocupamos, só preocupamos com nós mesmos, com o que nós queremos para nós, né? E quando chega o dia de dar o dízimo, né, de devolver ao Senhor, né, o que Ele já nos abençoou, nós falamos: se der, eu dizimo, se der, eu oferto. E aí eu lembrei que antigamente, há uns anos atrás, eu fazia isso. Aí eu estou dando esse exemplo para os irmãos não fazerem isso. Separa o que é do Senhor, porque o Senhor, Ele honra. Quando nós honramos ao Senhor, o Senhor nos honra. Amém, irmãos? Fica com essa meditação para a vida de vocês. Meditem, pensem, né? Não gasta tudo não. Deixa a parte do Senhor em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Quem tiver sua oferta, seu dízimo, pode trazer. Quem não tiver também, se quiser trazer como, né, um ato de fé, né? Porque hoje você não tem, mas futuramente você pode ter. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Que o Senhor possa abençoar cada vida, que o Senhor venha colocar no seu coração o desejo, Pai, de ofertar, de dizimar, meu Pai, porque o Senhor não necessita, mas a tua obra necessita. E eu creio, Pai, que o Senhor vai mudar pensamentos e corações, ó Pai, nesta noite. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, Pai, abençoa, multiplica, meu Pai, no lar dos teus servos, das tuas servas, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tua humildade colocou
Glória a Deus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse culto, Senhor. Obrigado por esta reunião, Senhor. Aqueles que não puderam vir, Senhor Jesus, que o Senhor possa conduzi-los a cada um, Senhor, dentro do Teu querer e da Tua vontade, Pai. Senhor, domingo nós teremos o nosso culto de ceia. Que o Senhor possa também preparar um momento, Pai querido, e nós estaremos aqui no momento de comunhão e adoração ao Teu santo nome, Pai. Os irmãos que estão indo para o retiro este final de semana, o Senhor possa conduzir os passos de cada um deles, Pai querido, e o Teu nome possa ser glorificado naquele lugar. Que vidas possam ser, Pai querido, transformadas no Senhor e serem instrumentos no Senhor pós o projeto. Porque é para a glória e honra do Teu nome, Senhor, que nós nos tornamos cada vez mais discípulos no Senhor, para servir o reino, em nome do Senhor Jesus. Estendamos para cá, que o amor do nosso Deus e a graça e a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as duas consolações do Espírito Santo, esteja com todos nós, que nós todos possamos dizer amém. Deus abençoe a todos. Continue tendo a semana, e domingo nós estaremos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus.